Oi, meu nome é Caio, sou psicólogo e esse aqui é um vídeo teste. Eu queria trazer muito questionamento sobre o como que se deu início à minha jornada literária de uma pessoa que odiava livro. E para isso não tenho roteiro nenhum, porém eu trouxe aqui uma pilha um pouquinho grande de livros. Eu queria trazer uma história através delas, atrás desses livros, né? Então não tem um roteiro, mas tem um caminho a ser seguido. E para isso, eu queria começar com o livro que eu estou lendo aqui agora, que é Eu Só Existo no Olhar do Outro, da Anna Sui e do Christian Dunker, que ele me fez questionar muito sobre a minha vida, né, e o momento em que eu estou agora. Isso porque nele traz muita questão de existencialismo, existir, né? Mesmo que eles sejam psicanalistas, eles trazem ali uma questão muito existencialista. E eu estava me questionando sobre quem eu sou, quem eu era, sobre a essência, né, da pessoa, e nisso me veio o questionamento de que antes eu era uma pessoa que eu odiava livros, não lia de jeito nenhum, e hoje em dia eu sou uma pessoa que, se eu vejo uma livraria eu quero entrar, se eu vejo um livro eu já adiciono ali na minha wishlist, né? Então, como que se deu toda essa mudança? Por que que eu não gostava de livros antes? Por que que hoje eu gosto? Quem que eu sou nesse exato momento? Então, eu acho que por isso que esse livro me trouxe essa vontade de falar um pouquinho sobre isso, né? De me abrir um pouquinho aqui, né? Não sei se eu vou postar isso aqui no Instagram, no YouTube, né? Mas eu queria me abrir, pelo menos criar o vídeo, né? E quem sabe se alguém gostar, se alguém quiser mais, aí sim eu continuo fazendo. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem grande, tá? Mas comecei com esse, né? Porque é o momento que eu estou da minha vida agora, o livro que eu estou lendo aqui agora. Mas vamos passar agora por uma história. Apenas deixando claro que os livros não estão na ordem que eu li eles, estão em ordem daquilo que aquele livro me simboliza, tá? Claro, a maioria aqui está em ordem de como que eu li, mas tem muitos aqui que não estão, certo? Então, primeiramente vamos começar com O Alienista, do Machado de Assis. Esse livro, ele não foi lido há muito tempo. Eu li ele muito recentemente, foi esse ano ainda. E por que que eu trouxe ele aqui? Porque Machado de Assis é uma pessoa que me lembra muito de ensino médio. E a minha vida na escola é o momento em que a literatura ela começa a ser uma versão para mim. Pelo que eu me lembre, claro, não tenho memória muito clara, faz muito tempo isso, mas pelo que eu me lembro, tinha duas partes ali na escola que eu imagino que tenha sido separado, né, entre ensino fundamental e ensino médio, que é um momento em que as professoras passavam os livros específicos para a gente ler. Então, Machado de Assis, né, Graciliano Ramos, né, todas essas pessoas que são ali, traz ali livros que tem no vestibular, aquilo já era pré-definido. E também tinha uma época antes disso, que eu imagino que era durante o ensino fundamental, que a professora falava assim: olha, vai duas pessoas de cada vez na biblioteca, pega um livro, vocês vão ler durante, não lembro, um mês, e aí vocês vão fazer um resumo aqui pra gente na sala. E para mim isso era muito aversivo. Por quê? Primeiro que eu tinha muita dificuldade em focar na leitura. Não apenas na leitura, tenho uma dificuldade de focar no geral. E isso é uma coisa que vem desde criança ali, né? Eu não conseguia muito ficar parado. Inclusive, quando eu estava sentado ali, eu estava ali tremendo a perna, né?
tentando olhar para todo lugar, mexendo muito com as mãos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa nesse sentido, mesmo que eu ficasse muito parado. Então eu tinha muito essa dificuldade de leitura. Eu começava a ler e eu parava. Isso não foi uma falta ali da minha família de me incentivar, porque eu lembro que meu pai me incentivava muito. Ele sempre tentava fazer eu ler mais, mas eu não conseguia, então por isso eu achava que eu não gostava de livro. E aí, ali no ensino fundamental, as professoras passavam: olha, vai lá na biblioteca, pega um livro e vocês vão fazer um resumo para a sala daqui um mês, sei lá. E eu também fui sempre uma pessoa muito tímida. Eu nunca consegui me expressar muito bem em público. Quer dizer, hoje em dia eu até consigo mais facilmente, mas na época eu tinha muito ali uma trava. Eu ficava travado, tremia muito, não sabia falar em público. Então, já era aversivo por dois fatores ali. Primeiro, porque eu já tinha aquela concepção de que eu não conseguia ler, e também por uma concepção de que, tá bom, eu vou ler, só que eu vou ter que apresentar ali na frente da sala e eu não consigo fazer isso. Tenho muita dificuldade. E aí vem um outro livro que não está aqui comigo porque eu não tenho ele, que foi o primeiro livro que eu lembro que eu li, tá? Isso, claro, tirando aquelas historinhas de criança, né? Aqueles livrinhos bem infantis mesmo, que provavelmente eu nem li, provavelmente era meu pai que lia para mim, mas o que eu lembro de ter lido o primeiro livro foi Robin Hood. E por que que eu lembro disso e por que que eu acho que é uma coisa muito importante a ser mencionada? Que eu comecei a ler aquele livro na força do ódio. Porque, como eu falei, antes a gente ia na biblioteca, ia umas duas pessoas de cada vez, e aí a gente pegava um livro e a gente tinha que fazer um resumo depois de, sei lá, um mês. E eu lembro que eu estava fazendo dupla com uma pessoa em específico da minha sala, e no dia da gente apresentar, nenhum de nós tinha lido aquele livro. E eu, como espertinho que eu sou, falei assim para ele: olha, no intervalo vamos se reunir, a gente vai conversar, a gente vai ver o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai apresentar. No intervalo ele deu perdido em mim. E eu tentando encontrar ele, não achei. Quando volto do intervalo, pergunto para ele onde você estava. A gente tinha que ver a questão do livro e tal. Que na próxima aula, né, depois do intervalo, seria a apresentação do livro. E ele me fala: ah, agora eu vou fazer com tal pessoa. Ele mudou a dupla dele. Eu falei assim: como assim? Ele: ah, não, ela me chamou para fazer, eu vou fazer. E eu fiquei muito puto aquele dia. Eu cheguei na professora chorando. Falei para ela: professora, eu posso fazer para a próxima semana? É porque minha dupla era essa, ele me trocou de dupla e agora eu fiquei sozinho. Ela falou assim: pode. Ela deu essa brecha para mim. E eu fiquei muito feliz com isso porque eu, na época eu não tinha ficado tão feliz porque mesmo assim eu tinha que ler. Eu fiquei feliz que eu ia conseguir fazer no outro dia, mas não fiquei feliz de saber que eu tinha que ler. Mas hoje em dia eu fico feliz de saber que aquilo já aconteceu. Então eu li na força do ódio. Peguei um livro, Robin Hood, e aí eu li ele inteiro. Foi o primeiro livro que eu lembro que eu li inteiro. Eu não lembro se eu tinha gostado ou não na época. Eu imagino que não. Eu não lembro de nada da história. Claro, eu sei bem o básico, mas eu lembro que eu li, eu consegui, apresentei ali aquele trabalhinho, né? E consegui me virar. Então, por isso que eu trouxe aqui o Machado de Assis, porque me lembra muito essa época de escola e que, como eu falei, no começo ali a gente escolheu os livros, mas aí no ensino médio, que a leitura era um pouquinho mais obrigatória, a gente tinha que ler uns livros que eram um pouquinho mais complexos, né? Machado de Assis não tem uma linguagem muito fácil. Claro, eu não estou falando que ele é impossível de ler para um adolescente, mas para alguém que iria começar a ler, já era muito difícil. Então, hoje em dia eu consigo perceber a diferença da linguagem dele para um livro adolescente, por exemplo. E por isso eu acho que me deu um pouquinho mais de aversão, porque eu ia pegar ali um livro e aí eu desistia.
Essa era uma dificuldade não apenas com livros, mas com estudos no geral. Eu era um aluno muito ruim na escola, não tirava boas notas, achava que eu era burro, porque eu não entendia a diferença entre inteligência, né, e capacidade ali de estudar, que eu não tinha ali naquele momento uma capacidade de estudar. Hoje em dia eu consigo perceber como eu tenho mais facilidade hoje em dia do que antes, né? Então eu acho que isso é uma coisa que marcou muito ali o início. E aí a gente veio para uma segunda parte, que é não necessariamente Fairy Tail, mas mangás. Que ali na minha adolescência eu comecei a descobrir um pouquinho sobre animes e cultura japonesa no geral, e naquilo eu gostava muito de Fairy Tail. E gostando de Fairy Tail, eu falei assim, tá, eu gosto de anime, vou tentar ler mangás também. E nisso eu falei com meu pai que eu tinha começado a gostar e que eu queria ler mangá. E ele me levou lá na livraria Cultura, né, que ficava lá na Paulista. E com isso ele me comprou, eu acho que foi uns 30 mangás de uma vez, né? E naquele momento eu senti um apoio, eu não sabia que ele ia comprar tudo de uma vez para mim, né? Mas ele comprou tudo aquilo de uma vez para mim e eu lia praticamente um por dia. E aí você me questiona, Caio, mas é tudo quadrinho, é uma leitura muito fácil, né? Mas a gente tem que entender também o contexto, né? Na psicologia a gente fala muito sobre o contexto. E o meu contexto naquela época é que se eu não lia nada, ler um quadrinho, um gibi, uma HQ ou um mangá, aquilo já é muito. Então, aquilo já me deu uma pequena introdução ao que eu ia fazer como leitura. Eu lembro, inclusive, que eu questionei para minha professora um dia: a leitura pode ser um mangá? E ela falou assim: não. Então, eu acho que aquele era um momento que eu podia ter começado a engatar muito na literatura, né? Se eu tivesse feito tipo, tudo bem, Caio, você lê esse mangá aqui nessa nesse trabalho e no próximo trabalho você lê um livro. E aí talvez ela escolhesse um livro para mim baseado no que eu contei para ela que o mangá era sobre, né? Não sei. Talvez pudesse ser ali uma introdução melhor para mim na literatura. Mas claro, né? Não vou ali colocar a responsabilidade toda em cima da professora, até porque eu não era o único aluno dela, né? Ela tinha ali a vida dela, talvez não tenha pensado naquilo na época. Não, não tenho por que jogar toda a responsabilidade para ela. Grande parte da responsabilidade era minha, em decorrência ali das minhas próprias dores, né? E saí do ensino médio, né? Não tive ali muito mais contato com literatura e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de jogar jogos, né? E nisso eu jogava ali o jogo League of Legends, né, o LoL, jogo até hoje, e havia sido lançado esse livro aqui, que é um guia, né, do jogo, em que ele fala muito sobre todas as regiões do local, né? O jogo tem sua história própria, então tem suas regiões, né? Cada um com seus aspectos diferentes. E o livro fala muito sobre isso. E eu comprei porque eu falei assim, eu gosto desse jogo, vou tentar comprar. E eu li metade dele, mas já foi algo, já foi ali um pouco de leitura, já foi ali uma pequena introdução além do mangá, né? E que talvez demonstrasse um pouquinho meu desejo para ler. E falando de desejo para ler, esse livro aqui é uma coisa que já tinha me despertado ali a vontade de ler. Ele é em quadrinhos, só que eu não sabia que ele era em quadrinhos. E eu queria muito ler ele. Eu demorei muito para comprar esse livro. Foi depois de eu já começar a ler, né, a ter uma frequência literária. Então, não foi nesse exato momento, depois desse livro que eu comprei ele, mas é, ele trouxe ali para mim aquilo que é o desejo de ler. Então eu olhava aquilo, já sabia um pouquinho sobre o que se tratava, não lembro como eu fiquei sabendo, mas
eu já tinha aquela vontade. Então eu passava numa livraria, por exemplo, e eu via que estava ali, né, em exibição, porque o livro é muito famoso, estava ali em exibição ali nas prateleiras, e eu falava assim, nossa, eu queria ler aquilo. Eu via ali, nossa, R$ 50, não vou pagar R$ 50 num livro. Até porque eu não gostava de livro, por que que eu vou pagar R$ 50 nele, né? E nisso demonstrava muito aquele desejo. Nossa, eu quero, mas não quero. Eu quero, mas estou me segurando. Eu quero, mas e se eu não gostar? Então já tinha aquele desejo de ler, mas eu ainda não explorava muito isso. E nisso eu já estava ali, né, na faculdade, já estava tendo que ler um pouquinho, não livros, eu lia ali, né, o que os professores passavam, às vezes mandava ali um slide, alguma coisa, e eu lia com muita dificuldade, mas lia. Então foi se iniciando ali um pouquinho de instigação pela literatura. E nisso a gente começa a entrar de fato aquilo que foi gerando mais desejo, cada vez mais desejo. E para isso eu trouxe aqui Orgulho e Preconceito. Não pela leitura dele em si, mas pela memória que esse livro me traz. Porque esse livro, quando eu penso em Orgulho e Preconceito, eu não penso necessariamente nem na história do livro, nem na autora, nem em nada do tipo. A coisa que eu lembro quando eu penso em Orgulho e Preconceito é uma amiga muito querida, que é a Laura, beijo Laura, porque lá para 2020, mais ou menos, quando eu estava na faculdade ainda, eu conheci a Laura, minha amiga, né? Eu não tenho certeza se foi em 2020 ou não, eu imagino que sim. E a Laura eu sempre vi ela como uma figura muito leitora. Eu sempre vi ela como uma pessoa muito inteligente, que lia bastante, entendia muito sobre isso. E eu admirava muito isso nela, ainda admiro muito isso nela. Então eu sempre ia lá e ela às vezes me falava sobre o livro. Claro, a gente não ficava apenas em livros, mas estou trazendo apenas isso porque é a parte importante aqui desse vídeo. Então, nisso, eu tinha ali um olhar muito positivo em relação a ela. E eu tinha uma certa inveja dela. Falo assim, nossa, ela consegue ler tantos livros e eu não consigo ler nada, né? Eu nunca comprei um livro, nunca tentei ler, nunca fiz isso. Claro, eu tinha comprado o livro ali do LOL, né? Não sei nem qual que foi a ordem, se eu conheci a Laura antes ou se eu comprei o livro antes. Mas eu já tinha ali um pouquinho dessa inveja dela, porque eu queria ler, porque eu achava que era um hobby muito bonito. Eu sempre via ali as capas dos livros, achava muito bonito. Olhava ali, né, prateleiras cheias de livros, achava muito bonito, queria aquilo para mim. Mas na minha cabeça eu não consigo. Nunca consegui ler, por que que eu vou conseguir agora? E por que Orgulho e Preconceito? Porque Orgulho e Preconceito é um livro que eu relaciono muito a ela, né? Ela sempre me falou que gostava muito do livro. A gente assistiu ao filme do Orgulho e Preconceito juntos. Então, relacionei muito esse livro a ela. Confesso que eu não gosto muito do livro, né? Eu gosto muito do conceito que ele traz, da história por trás dele, de que ele foi ali um início literário para as mulheres, né? Quando os livros ainda eram muito para os homens. Então, gosto muito dessa parte histórica, mas a história do livro não é uma coisa que me apetece muito, mas que eu ainda tenho ali um espacinho no meu coração para ele. E aí, o próximo livro que eu trouxe é O Grande Livro da Mitologia Egípcia. E esse livro, sim, talvez tenha sido o primeiro livro que eu comprei. E por que que eu comprei esse livro? Na época, eu imagino que foi lá para 2021, 2022, por aí, eu estava namorando com uma pessoa que era de outra cidade e quando eu ia visitar eu tinha que pegar um ônibus e tal. E nesse meio tempo de pegar ônibus, eu tinha que pegar um ônibus para Marília e de Marília para a cidade dela.
E nesse meio tempo, entre dois ônibus, eu ia lá no shopping de Marília, o Shopping Esmeralda. E lá na parte de baixo tinha ali uma seção de livros. E tinha bastante livros da editora Camelot e da editora Príncipes, né, que são editoras mais baratas. Então, aquilo que para mim antes era nossa, não vou gastar R$ 50 no livro nunca, ali já não era R$ 50, era R$ 20 ou menos, não lembro. E eu sempre gostei muito de mitologia egípcia, né? Então, eu vi aquele livro ali e falei assim, tá, vou comprar para eu ler enquanto não tenho um ônibus, né? Enquanto tenho que ficar aqui esperando. E aí eu ia lendo, claro, tinha um pouquinho lá de dificuldade com a atenção, mas não tinha tanta dificuldade quanto ali no ensino médio, né? Quanto ali na época escolar. Então, esse livro ali foi uma introdução e no começo eu não tinha lido ele inteiro, né? Eu lia quando eu ia ali visitar e aí depois eu deixava ele guardado na minha mochila e falava assim, bom, se em algum momento eu estou com a minha mochila, seja indo para a faculdade ou seja indo visitar a namorada, se eu tiver um tempo livre, que eu tiver vontade, eu vou pegar o livro. Se não tiver, deixa ali, né? Não está fazendo muito peso. E eu terminei o namoro, não terminei de ler o livro e ficou ali parado ali na minha mochila durante muito tempo. Eu acho que foi ali questões de anos, de um ano eu acho. E aí chegou um momento em que estava no final da minha faculdade, né? Que eu estava aqui visitando a minha família, né, aqui em São Caetano, e de repente falei assim, estou com um pouquinho de vontade, vou ler aquele livro. E aí eu peguei para ler aquele livro e terminei de fato aquele livro. Então foi uma marcação muito importante para mim. Eu não sei a data exata que foi isso, mas eu lembro que foi algo muito simbólico para mim, porque foi o primeiro livro que eu terminei de ler, né, depois da minha vida adulta. Então, ali eu já falei assim, tá, terminei esse livro. Preciso deixar um outro livro ali na minha mochila para quando tiver vontade de ler. E aí eu fui para uma livraria aqui perto de casa, né, que é a livraria, esqueci, Cantinho do Livro, alguma coisa assim, que fica aqui na rua. E aí eu fui para lá e eu falei assim, eu estou no final da minha faculdade, preciso fazer meu TCC. Vou para a parte de psicologia e vou ver se encontro alguma coisa que tenha a ver com o meu tema. Que o título do meu TCC era A Objetivação Humana, né? Que falava sobre como a gente deixa de ser nós mesmos para se encaixar na sociedade. E lá eu me deparei com o livro de Freud, que era O Mal-Estar da Civilização, que não está aqui comigo, porque eu emprestei e nunca mais foi devolvido. Mas para mim foi algo chocante, porque eu não queria ler Freud, né? Não, a psicanálise não é a minha abordagem, mas eu mesmo assim, eu vi aquele título e falei assim, tá, isso aqui parece ser muito interessante para o meu tema, para o meu TCC. E realmente foi muito importante. E eu fui lendo, e eu estava na minha cabeça aqui, tá, eu estava lendo um livro sobre mitologia, né? Esse livro é um pouquinho mais fácil. Eu pegar um livro de Freud vai ser mais difícil. Mas eu estava conseguindo entender, sabe? Então, claro que Freud não é um Lacan da vida que é a coisa mais difícil de ler, mas mesmo assim eu estava ali conseguindo ler e me deu ali um apoio a mais. E eu falava assim, nossa, isso aqui vai funcionar super bem para o meu TCC, isso daqui também. E aí eu ia anotando, ia colocando ali post-it, e aí isso foi ali me dando mais um motivo e eu terminei de ler aquele livro, eu acho que em 2 dias, sabe? É um livro curtinho mesmo, mas para mim ali foi algo muito simbólico. Então ali começou de fato eu iniciar a minha jornada literária. Claro, teve ali os casos passados, mas esse foi de fato o começo que embicou de fato ali para eu ler.
que deu ali o pontapé, né? Aquilo antes tinha sido antes apenas uns empurrãozinhos, agora foi de fato o que me engatou. E depois que eu terminei de ler O Uma Tarde na Civilização, eu comprei aqui o Leviatã do Hobbes. Esse daqui eu acho que eu tenho até marcação de quanto que eu li. Deixa eu ver. Ou não. Tá, não tem. Mas eu não terminei de ler esse livro, porque eu fiquei muito puto com o Thomas Hobbes, porque eu discordo de muita coisa dele. Mas ali o começo eu tava pegando muita coisa pro meu TCC também. Então esse começo foi muito eu pegar livros pro meu TCC. Pegar livros que ia me ajudar a estudar, ia me ajudar a escrever. E esse livro foi o primeiro livro que eu desisti, né? Como eu falei, eu não estava gostando do que ele estava falando ali e eu decidi mudar. Mas uma coisa que me apoiou muito foi realmente ter desistido desse livro. O porquê que eu digo isso? Porque isso foi para mim uma sinalização de que nem todo livro é para mim. Nem todo livro eu vou gostar de ler. E mesmo eu não gostando desse, eu desisti, fui lá e comprei outro. E eu não lembro qual foi o outro que eu comprei. Eu acho que foi um. Eu esqueci o nome do cara, mas eu acho que era um outro de psicologia, né? Que me ajudou também pro TCC, que eu comprei num sebo lá em Marília. Eu tinha comprado ele, tinha comprado um outro livro, né, do Herbert Levy, que eu também não li, né? Esse primeiro que eu tô falando, que eu esqueci o nome, eu li. Esse segundo que eu falei, não li. E o terceiro era o Banquete de Dante, que pra mim foi uma das leituras mais difíceis que eu tive na minha vida, mas li. Não entendi muita coisa, mas li. É, então, foi muito simbólico ele no sentido de, tá, eu desisti, eu ainda continuo conseguindo lendo, continuo ali buscando mais livros para o meu TCC, né? E uma pessoa que me ajudou muito nisso também foi ali o meu orientador do TCC, né? Então, um beijo para você, Jackson, que me ajudou ali indicando alguns livros, né? Trazendo ali algumas coisas que pudessem ser semelhantes com o que eu já tinha lido e, claro, ajudou ali a finalizar o TCC, né? Dar ali opiniões, mostrar o que está faltando e tudo mais. Então, foi muito importante para mim também. E depois eu trouxe aqui A Metamorfose de Kafka. E esse daqui tem ali um pouquinho de ligação com essa minha jornada do TCC. Por quê? Porque eu estava lendo muito livro para o meu TCC e eu sempre levava ali para minha sessão de terapia, né? Que eu estava começando a ler, que eu estava gostando e tudo mais. E em certos momentos eu dava ali uma quebra. Eu ficava lendo um pouquinho menos, me dava uma desmotivação. E ali, né, a minha psicóloga, a Clara, um beijo, Clara, ela ficava me falando assim: cara, você tem que ler alguma coisa que não seja ali, né, alguma coisa para você estudar, que seja ali uma história, alguma coisa mais leve, porque senão você vai ficar ali muito exausto, né? E aí eu falava para ela: não, eu tô lendo ali uma coisa mais leve aqui, eu tô lendo Kafka aqui, ó. E ela falou assim: mas Kafka realmente é uma coisa leve ou você tá lendo ali, né? Porque tem uma questão filosófica ali por trás também. E aí eu parei para pensar e falei assim: realmente, tem ali um pouquinho de estudo por trás disso também, né? E depois eu fui pegando ali uns livros que eram mais vontade de, de ler mesmo pela história do que vontade de estudar por trás dele, né? Porque o Kafka eu peguei ali, nossa, Metamorfose, falam muito sobre isso, e ali tem todo um conceito por trás, né? Eu já sabia mais ou menos sobre o que se tratava. Então, tinha ali todo esse contexto por trás e eu deixei ali um pouquinho o Kafka de lado e fui lendo um pouquinho mais histórias realmente que fossem que não fossem tão filosóficas ou que não fossem tão ali
colocadas de uma forma que eu pudesse estudar ele, né? E daí vieram muitos livros, mas depois de tantos livros lidos, eu me deparei com O Sol é para Todos, que é o meu livro favorito, inclusive. E por que eu quis ler esse livro? Porque eu estava num hiperfoco grandíssimo, ainda estou, para ser sincero, no Kendrick Lamar, né, que é um rapper, e ele tem um álbum que chama To Pimp a Butterfly, né? E eu tinha ouvido falar que o livro, né, deu inspiração para o nome, né? O livro em inglês ele chama To Kill a Mockingbird. E eu tinha ouvido falar que tinha inspirado Kendrick Lamar no nome do álbum e também um pouquinho sobre a temática, né, do álbum. E eu falei assim, eu gosto do álbum, quero ir atrás do livro. E aí eu peguei o livro. E esse livro foi assim uma obsessão para mim. Eu fui lendo, fui entendendo. Ele também era um livro que trazia ali uma questão muito de estudos para mim, né? Porque eu gostava muito de estudar a questão racial. E aqui tem bastante questão racial e também de amadurecimento, né, da protagonista. Então eu fui lendo esse livro aqui e virou uma obsessão para mim. Se tornou o meu livro favorito. E eu comecei a pensar, tá, talvez esse seja o tipo de livro para mim. E realmente, muitos dos livros que eu gostava era não necessariamente parecido, mas com uma temática parecida. Os livros que eu mais gosto de ler têm ali uma questão racial. Não me pergunte por quê, também não faço a menor ideia, mas eu gosto muito de estudar sobre. Talvez tenha um pouquinho de relação com, né, a minha descendência, né, que embora não seja uma descendência negra, ainda é uma descendência ali de um povo reprimido, né? Em outro vídeo talvez eu traga um pouquinho sobre. Então, tive muito apego por esse livro e aqui, de fato, eu até quando me mudei de cidade, pedi para as pessoas aqui escreverem coisinhas para mim, né? Colocar uma mensagenzinha de despedida para que eu realmente me não apenas me lembrasse deles também, né, mas para que ficasse ali uma memória física deles, que eles tivessem ali um presente, que eles não tivessem que gastar nada, mas que eu conseguisse guardar ali e que fica na minha estante ali, e toda vez que eu lembro esse livro, eu lembro que também tem ali, né, o nome ou uma mensagem deles. E também dei esse livro de presente recentemente para o meu pai de Dia dos Pais e eu espero muito que ele goste. Estou forçando ele ali. E depois desse livro, eu coloquei aqui Vou Te Receitar um Gato. E esse livro aqui, ele me marcou porque ele foi o primeiro livro que eu li em um dia. Eu acho que foi o único que eu li em um dia, na verdade. Mas me marcou por ter feito essa métrica. E mais ou menos nesse período, eu estava falando bastante com a Laura, né? Porque eu estava lendo bastante, eu tinha recentemente terminado de ler o Orgulho e Preconceito. Inclusive, deixa eu ver que data foi. Isso aqui foi dia 2 do 1. Eu terminei de ler o Orgulho e Preconceito dia 1 de janeiro. Isso aqui foi dia 2 de janeiro. E aí eu tava falando com a Laura sobre minha leitura e ela tava falando assim, Caio, você tá lendo mais do que eu. E eu falei assim, nossa, a pessoa que estava me inspirando tanto, né, eu superei, entre aspas, a frequência em que ela está lendo. Claro que a leitura não é uma coisa muito frequente, né? A gente tem momentos que a gente lê mais, tem momentos que a gente lê menos, a gente não precisa se forçar nada. Então, foi ali algo marcante. Eu consegui ler ali o livro em um dia. Esse livro aqui tinha, deixa eu ver quantas páginas. 219 páginas. E, assim, foi um marco para mim. Nesse momento, assim, foi um momento que eu percebi, tá, talvez seja um momento em que
eu realmente perceba que esse é um gosto meu. Eu tenho ali o que eu gosto de ler, tenho o que eu não gosto de ler, né? Claro que eu falei que isso veio ali no passado, mas isso aqui foi algo que firmou um pouquinho mais para mim. O fato de eu ter conseguido ler 200 e tantas páginas de um livro em um dia, coisa que antes eu não conseguia ler, por exemplo, 10 páginas de um livro em um dia, né? Claro, isso depende muito do livro, mas me marcou muito. E aí eu trouxe esse aqui, Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos, que eu li tanto um pouquinho para mim, quanto um pouquinho para trabalhar, porque eu percebo que muito do que eu trabalho na clínica são pacientes que trazem problemas de dentro de casa. Então, o paciente fala que eu tenho muita dificuldade para relacionar com as pessoas. E a gente vai ver de onde que surgiu isso? Surgiu com os pais. Eu tenho muita dificuldade com a autoestima. E a gente percebe que veio por conta dos pais. Tenho muita dificuldade em me comunicar com os pais. Fica óbvio onde está o problema em relação aos pais, né? Claro que cada um com seu pequeno detalhezinho diferente, mas que muitas vezes está relacionado ali à família. E que nem sempre é uma culpa dos pais, porque os pais nem sempre fazem por uma maldade ou coisa do tipo, mas porque às vezes olhou tanto para si mesmo que não olhou muito bem para o filho, né? Fez aquilo que achava que era bom para ele, só que na verdade não era bom para o filho. Então eu li esse livro. Isso aqui me marcou por quê? Porque foi um momento em que eu comecei a perceber que eu estava recomendando livros para meus pacientes. Esse livro aqui foi um livro que eu recomendei bastante, né? Principalmente quando o paciente estava ali lidando com um problema ali, né, com os pais ou coisa do tipo, e também com problemas no relacionamento, porque eu acho que a gente pode usar essa questão dos pais também em outros tipos de relacionamentos, né? Então, esse livro me marcou porque eu estava recomendando muito ele e não era uma coisa que eu imaginava fazendo antes, né? E claro, eu percebo que isso vem muito, vinha antes também de eu recomendar outros livros, né? Mas esse foi o que me mostrou realmente que eu estava começando aquilo de vez, que eu estava ali tendo um início com isso. E aí chegamos em Fraturas e Próteses, que isso daqui é muito recente, eu li esse mês. Ó, eu li isso daqui do dia 13 ao dia 15 desse mês, né, a gente está no mês de agosto, nesse momento, de 2025. Então, foi esse mês, foi dias atrás. Então, por que que eu trouxe esse livro aqui? Porque, além de retratar o presente, também retratou um pouquinho a minha história de vida, né? Então, isso aqui basicamente a autora fala sobre o como foi a vida dela, como que ela lidou com certas dores, né? E eu percebo que eu lidei com bastante dores que, embora não fossem ali no mesmo, no mesmo nível que o dela, eu ainda tinha uma dor similar, né? Eu não fazia as mesmas coisas que ela fazia, mas a dor ali era algo parecida. E claro que a gente não compara dores, mas eu digo no sentido de contexto do que aquela pessoa estava passando. E eu me sentia passando por aquilo de uma certa forma, né? Então, esse livro me trouxe muitos questionamentos sobre o quem que eu era, né? Da mesma forma que isso daqui que eu estou lendo agora, me traz questionamento sobre quem que eu era, quem que eu sou hoje, como que eu estou lidando com isso, o que que eu fiz com aquilo que fizeram de mim, né? E foi um livro assim que eu amei ter lido, sabe? Eu tinha acabado de terminar de ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e eu estava tendo uma dificuldade muito grande com aquele livro porque eu imagino que eu deveria ter lido aquilo com um caderno, porque
É um livro um pouquinho complexo porque tem nomes muito parecidos, é um livro muito grande também, então aqueles nomes parecidos vão fazendo coisas diferentes, e aí certo personagem que não vai aparecer fazia tempo apareceu de novo, e quem que era essa pessoa mesmo? Então tive uma dificuldade muito grande com aquele livro, e eu tava tipo, meu Deus, eu preciso ler 20 páginas desse livro aqui. E aí eu ia lá, eu me forçava, porque eu tento às vezes me forçar a ler, quando eu percebo que eu tô ali um pouquinho negligenciando essa minha parte. Então eu estava percebendo que estava ali uma leitura sofrida, e isso daqui eu li em 3 dias, sabe? Então foi ali algo que ainda me motiva, que mostrou ali, né? Foi uma leitura recente que está reforçando coisas do passado, aquelas coisas que eu falei de antes de, tá, aquele livro foi difícil, mas você ainda consegue, vai ter um outro livro e tudo mais. Então, esse livro foi um livro excelente, recomendo para todo mundo, tá? E chegamos basicamente no final com as leituras que eu estou fazendo no momento, que é o que eu já tinha falado, e aqui, né, Antropologia Estrutural do Levi-Strauss, que esse livro é um livro que eu estou tendo muita dificuldade para ler, porque eu não entendo quase nada do que ele fala, mas que eu estou me forçando a ler um pouquinho, porque tem coisas que eu estou tirando proveito, né? Tem muita coisa que eu não estou tirando proveito, vou ser bem sincero. Eu preciso ler outras coisas sobre para depois voltar nesse livro, mas eu não quero deixar ele pela metade, como eu deixei outros livros, né? Então acho que está sendo interessante essa forma que eu estou fazendo de ler um livro, depois eu leio um capítulo do Antropologia Estrutural, depois eu leio outro livro, depois eu leio outro capítulo. Que assim não fica tão maçante. Antes eu estava tentando ler ele direto, mas eu estava vendo que eu estava parando muito com a leitura com isso. Mas é uma coisa que está funcionando para mim. Depois, quando eu tiver um pouquinho mais de estudo sobre o tema, eu posso voltar nele, né? Porque não é que é um livro ruim ou coisa do tipo, é questão que eu acho que eu precisava de um contexto melhor sobre todo o tema do estudo aqui antes de ter entrado nele. Mas mesmo assim, imagino que no futuro eu possa voltar. Mas voltando aqui agora, né, a esse livro da Anna Sui do Christian Dunker, eu acho que a gente pode refletir sobre tudo isso que eu falei, sobre tudo isso que passou e observar o como que a minha vida foi mudando com os livros. De uma pessoa que não olhava ali, né, os livros como uma coisa positiva, eu tinha talvez até um certo medo de ler os livros, e hoje em dia eu sou uma pessoa que todo dia eu tento ler, né? Claro, às vezes é uma coisa forçada, mas muitas vezes é por vontade. Inclusive, terminando esse vídeo, provavelmente eu vou ler um pouquinho mais. Como que a minha vida foi mudando com isso? Quem que eu era antes e que eu sou hoje? Então eu percebo que eu mudei muito, por exemplo, né, observação política, é, observação crítica sobre não necessariamente apenas política, mas também, né, em relação a leituras, em relação a gostos, em relação, né, à subjetividade em si, de certa forma. Tudo isso foi me moldando, eu percebendo em mim também faltas, ali coisas que eu me negligenciava e coisas que talvez eu não tivesse percebido e que estava ali na minha cara esse tempo todo, né? Então, os livros estão mudando muito essa pessoa que eu sou e eu sou muito grato a isso. Então, como eu havia falado antes, o começo foi muito difícil para mim, mas agora, embora ainda tenha ali algumas dificuldades, eu estou me descobrindo. E eu me percebo muito, às vezes, também negligenciando, assim, o meu título de leitor. Título entre muitas aspas, né? E o que eu quero dizer com isso? Uma vez me perguntaram, né, uma recomendação de livro.
E aí eu falei assim, é que eu não sei muito bem, eu sou um leitor muito novo. E de fato, se for parar para pensar sobre a minha vida inteira, eu tenho uma. Eu, eu comecei a ler muito recentemente, né? Por assim dizer. Então, como eu falei, a gente tinha começado aqui com, né, o grande livro da mitologia egípcia, ler de fato. E isso foi lá para 2023, 2022. Então, não tem nem 5 anos que eu comecei a ler. Mas, ao mesmo tempo, já são quase 5 anos que eu comecei a ler. E não tem uma coisa assim como um recém-leitor. Né? Eu estava utilizando muito esse termo, recém-leitor. Mas ou você é leitor ou você não é. Não tem esse recém. Se você começou a ler, você já é um leitor. Né? Você já está lendo. Então, às vezes, observar muito isso, do como que a gente se coloca nesse meio. Né? Então, ultimamente também estou assistindo muito vídeo de booktalker, esse tipo de coisa. E muitas vezes a pessoa tem lá a sua estante cheia de livros, assim, e aí fala assim, durante esse mês eu estou lendo esses 40 livros aqui. E eu falo assim, nossa, nesse mês eu estou tentando ler um livro, né? E às vezes isso pode ser algo desmotivador e colocar na cabeça que, tipo, nossa, não sou tão leitor quanto eu achava que eu era. Mas na realidade, não, eu não preciso ler 40 livros. Eu estou lendo um livro e está tudo bem. Hum, Eu acho que a questão é ter mais ali uma qualidade do que uma quantidade, sabe? Então, se eu estou lendo esse livro, eu vou ler esse livro, vou tentar entender ele e vou tentar ali aproveitar ele ao máximo. E claro, vai ter uns livros que a gente não vai conseguir aproveitar muito, como por exemplo esse outro que eu estou lendo, né, que eu estou lendo na força do ódio, mas que no futuro talvez possa se tornar ali uma leitura ali mais proveitosa para mim. Então, eu tô lendo, tô ali tô colocando ali um nível para ele, né? De tipo, tá, eu preciso saber disso, disso, disso antes de eu voltar para ele. E aí quando eu de fato for ler ele de novo, se eu for ler ele de novo, vai ser algo mais fácil, eu já vou saber o que eu tenho que saber antes, já vou saber ali por onde começar e ter ali um proveito maior, né? E claro, não dizendo que essas pessoas que leem 40 livros por mês, se essas pessoas leem 40 livros por mês, não dizendo que elas não aproveitam, mas que cada um tem o seu nível de aproveitamento. Eu vou aproveitar dessa forma, aquela pessoa vai aproveitar daquela e está tudo bem. Não precisamos nos comparar. A única coisa que a gente precisa é pegar o livro e ler ele e saber o que a gente vai fazer com aquela informação daquele livro. Se aquele livro for um livro mais bobinho ali, né? Às vezes vai ser só um proveito de estou gostando, passar um tempo aqui tranquilo, gosto de ler, estou passando um tempo bom. Mas às vezes vai ser um proveito de, nossa, esse livro aqui mudou minha vida, mudou o meu olhar sobre tal questão, mudou ali a forma com que eu enxergava, né, esse lado da sociedade, esse tipo de gênero, né? E que está sendo para mim realmente uma descoberta, porque embora eu tenha falado que não existe tal coisa como um recém-leitor, eu como um recém-leitor, eu estou ainda descobrindo o que eu gosto de ler. Né? Eu ainda estou pegando ali um pouquinho de cada, um pouquinho de literatura ali de uns países diferentes, e isso está moldando ali a minha concepção de quem eu sou, o que eu gosto e até onde eu vou chegar com isso. Bom, eu imagino que eu não tenha nada mais para falar sobre isso. E também estou morrendo de fome e tenho que almoçar. Mas, no geral, eu queria saber, né, se alguém chegou a ver esse vídeo que está chegando aos seus 50 minutos. Gostaria de saber se
alguém quer que eu faça mais vídeos sobre isso, né? Eu estou pensando em fazer vídeos sobre livros sobre psicologia e coisas do tipo, né? Minha história também. E esse daqui foi apenas um teste. Eu queria fazer esses livros mais... Esses livros não. Esses vídeos mais corridos, né? Pra não ficar algo muito travado, não ficar algo muito roteirizado. Mas sim fazer ali um guia do caminho que eu quero seguir e a partir dali eu conseguia discorrer todas as minhas ideias porque eu acho que eu tenho muito a falar, certo? Então, se alguém chegou até aqui, me diga ali quais foram seus livros favoritos, ali mande uma mensagem para mim falando como que foi sua jornada também, me diga um pouco sobre se vocês querem vídeo sobre alguma outra coisa e no geral eu acho que seria só. Então, um outro beijo para todo mundo que eu mencionei nesse vídeo, né? Um beijo também, né, para todo mundo que assistiu até aqui. E eu acho que é isso. Tchau.